por dentro da aposta de 250 milhões do Pentágono em interceptadores de drones reutilizáveis Roadrunner, o Pentágono concedeu a Anduril um contrato de 250 milhões para 500 interceptadores de drones Roadrunner, destacando um avanço significativo na defesa aérea. Os drones Roadrunner-M combinam decolagem vertical, propulsão turbojato e recuperabilidade única, permitindo que eles abortem e pousem com segurança se a ameaça for neutralizada ou falsa. Ao contrário dos interceptadores tradicionais de uso único, o Roadrunner oferece reutilização, carga útil de ogiva aprimorada, alcance estendido e manobrabilidade aprimorada. Sua capacidade de rede significa que menos drones são necessários por ameaça. Com contratos anteriores do Comando de Operações Especiais, os drones Roadrunner podem já estar operacionalmente implantados em regiões sensíveis, oferecendo soluções de defesa aérea flexíveis e reutilizáveis. Em outubro de 2024, o Pentágono concedeu a Anduril um contrato de 250 milhões para 500 interceptadores Roadrunner recuperáveis da empresa, entre outros itens. Esses drones de decolagem e pousos verticais são movidos por motores turbojato que respiram ar com muitas aeronaves táticas ou mísseis de cruzeiro, embora isso seja um tanto incomum para drones habilitados por inteligência artificial. O que torna o Roadrunner-M a variante armada realmente especial é a sua capacidade de voltar e pousar para ser utilizado no caso de seu alvo pretendido já ter sido destruído ou provar não ser hostil. A maioria dos sistemas modernos de defesa aérea usa interceptadores para derrubar alvos aéreos. Esses são mísseis superficiais especializados de uso único que são lançados por meio de motor de foguete de uso único e então detonados nas proximidades de seus alvos para derrubá-los. Essa abordagem de defesa aérea é eficaz, mas também tem algumas limitações bem gritantes. Uma vez que um interceptador sobe, não há como chamá-lo de volta. Se ele errar seu alvo, não há segunda chance. Se você desperdiçar seus interceptadores em alarmes falsos ou iscas, você ficará indefeso quando os mísseis ou drones reais começarem a chegar. Entretanto, o Roadrunner não funciona como os interceptadores de mísseis tradicionais. Até certo ponto, o Roadrunner funciona mais como um caça-interceptador que pode se tornar um kamikaze se a situação exigir. Quando uma ameaça potencial é identificada, os interceptadores Roadrunner-M armados podem decolar verticalmente imediatamente, aproximando-se da ameaça de entrada em altas velocidades subsônicas e retransmitindo dados do sensor de volta aos elementos de controle do solo para permitir a tomada de decisões. Se o alvo for de fato uma ameaça, um dos interceptadores Roadrunner-M se aproxima dele e detona sua carga útil de fragmentação de explosão, derrubando o alvo. Se não houver outras ameaças para interceptar, os outros Roadrunners no ar podem simplesmente retornar ao seu ponto de lançamento e pousar verticalmente novamente para serem reabastecidos para a próxima interceptação. Anduril afirma que esses interceptadores Roadrunner oferecem 3 vezes a capacidade de carga útil da ogiva, 10 vezes o alcance efetivo unidirecional e são 3 vezes mais manobráveis em força G em comparação com ofertas semelhantes no mercado. No entanto, o quanto de alcance esses interceptadores realmente oferecem permanece confidencial. A empresa também alega que vários drones interceptadores Roadrunner podem ser operados por um único operador e que eles são projetados para serem totalmente integrados a todos os sensores e plataformas de defesa aérea existentes já em serviço. Por causa das capacidades avançadas da reutilização oferecidas pelo Roadrunner, a Anduril reconheceu que eles têm um preço mais alto, embora não divulgado, de que a maioria dos interceptadores tradicionais. Por outro lado, como essas armas podem se conectar entre si para destruir alvos, menos interceptadores precisam ser usados para derrubar cada alvo. Como Anduril aponta, isso também permite muita cautela com a capacidade de lançar rapidamente uma força de interceptação massiva no início de uma ameaça emergente, com a confiança de que você pode chamar de volta e reutilizar todos esses interceptadores se a ameaça não se manifestar. A Sandbox News falou com a Anduril sobre o Roadrunner no ano passado, mas a empresa foi bastante reservada sobre o programa e seu novo contrato com o Pentágono. A empresa não revelou qual filial receberia os 500 Roadrunners estipulados no contrato, mas deu a entender que esses sistemas já podem estar sendo implantados em algumas circunstâncias muito especiais e limitadas. Até então, a Anduril garantiu um contrato de $1 bilhão para sistemas antidrone com o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos em 2022, além de 12,5 milhões adicionais alocados especificamente para o programa Roadrunner mais tarde naquele mesmo ano. Portanto, é lógico que esses interceptadores Roadrunner
já estejam sendo usados pelos combatentes mais secretos de elite dos Estados Unidos em ambientes de alta ameaça. Submarino turco testa míssil antinavio Atmaka. A Marinha Turca conduziu um teste de disparo bem-sucedido da variante lançada por submarino do míssil antinavio Atmaka, de acordo com Haluk Gorgun, chefe da presidente da Defesa. O teste ocorreu em 12 de março de 2025. O teste ocorreu em 12 de março de 2025 no submarino TCG Preveze, na costa de Mersin, no mar Mediterrâneo. Conforme detalhado em um briefing de imprensa no Ministério da Defesa. Turco. O míssil foi encapsulado em uma cápsula estanque equipada com a hélice projetado para se encaixar no tubo do torpedo de 533 mm do submarino. Após o lançamento, a cápsula se propulsionou para longe do submarino antes que o míssil se acendesse e saísse da cápsula. Imagens compartilhadas nas redes sociais indicaram que o míssil não estava carregando uma ogiva ativa, pois não houve impacto observado. Um aspecto crítico do teste foi a capacidade do submarino de lançar o canister a partir de seus tubos de torpedos, desenvolvido e produzido pela Roketsan. O míssil Atmaka serve como a principal arma ofensiva da Marinha Turca, substituindo gradualmente o míssil antinavio Boeing RGM-84 Harpo. Atualmente ele está implantado em corvetas e fragatas da classe A, que estão passando pela atualização de meia-vida. Barbaros. O interesse internacional no míssil Atmaka cresceu com a Indonésia e a Malásia entre seus clientes de exportação. Em novembro de 2022, a Indonésia assinou um contrato para adquirir 45 mísseis Atmaka, marcando seu compromisso com o aprimoramento das capacidades navais. A Malásia também optou pelo sistema de mísseis Atmaka, planejando integrá-lo em seus 3 navios Littoral Mission Ship Batch 2, que são baseados no projeto da corveta turca da classe ADA. Duda pede para os Estados Unidos enviar armas nucleares à Polônia, diz mídia. O presidente polonês Andrzej Duda pediu que os Estados Unidos transferissem armas nucleares dos Estados Unidos ou do leste europeu para o território da Polônia, relata o jornal Financial Times. O jornal sublinha que Duda já discutiu esta ideia com Kate Kellogg, o enviado especial para a Ucrânia do presidente norte-americano Donald Trump. O presidente da Polônia pediu aos Estados Unidos que transferissem as armas nucleares para o território polonês. Uma solicitação que provavelmente será vista como altamente provocativa em Moscou, ressalta o jornal. Observa que Duda espera que o projeto de compartilhamento nuclear que ele propôs sem sucesso ao ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seja revivido, porque o presidente russo Vladimir Putin enviou a Belarus armas nucleares táticas em 2023. Além disso, ele opinou que com a expansão da OTAN para o leste é necessário expandir sua infraestrutura, inclusive nuclear, na mesma direção. As fronteiras da OTAN se deslocaram para o leste em 1999, portanto, 26 anos depois, também deveria haver um deslocamento da infraestrutura da OTAN para o leste. Para mim, isso é óbvio, sublinhou ele. Duda finalizou destacando que levaria déficits para que a Polônia desenvolva suas próprias forças nucleares. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin explicou detalhadamente em uma entrevista com o jornalista norte-americano Tucker Carlson que Moscou não atacaria os países da OTAN, pois não havia sentido nisso. O líder russo observou que os políticos ocidentais regularmente intimidam sua população com a ameaça russa imaginária a fim de desviar a atenção dos problemas domésticos. Mas pessoas inteligentes entendem perfeitamente bem que isso é uma farsa. Trump melhora relações com a Rússia para enfraquecer a China, escreve o jornal norte-americano. O presidente americano Donald Trump está buscando uma aproximação com a Rússia a fim de enfraquecer a China para que Moscou se afaste de Pequim, opina o jornal The Washington Post. O jornal destaca que os apoiadores de Donald Trump acreditam que ele aspira a melhorar as relações com os russos, porque o líder dos Estados Unidos tem algum tipo de grande estratégia. A poderosa China é a maior ameaça aos Estados Unidos, portanto, seria sensato atrair Moscou para longe de Pequim, ressalta o artigo. Assim, continua o jornal, os Estados Unidos poderiam acabar com o conflito na Ucrânia, deixando os ucranianos sem ajuda e rompendo as relações com os aliados europeus, porque a ameaça chinesa é um fator mais importante para a política externa dos Estados Unidos. Entretanto, essa ideia de Trump poderia falhar, porque, segundo o jornal, os russos
os chineses já estão em uma espécie de aliança no contexto do grupo BRICS. Moscou e Pequim reiteraram recentemente sua amizade sem limites. Eles são membros fundadores do grupo BRICS, juntamente com o Brasil, Índia e posteriormente a África do Sul, que desejam acabar com o domínio financeiro global dos Estados Unidos, elaborou o artigo. Então, finaliza a publicação. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping possuem uma causa comum ao acreditar que seus sistemas estão em ascensão e que as democracias ocidentais estão em declínio. Assim, Trump deve racionalizar sua abordagem no contexto das relações americano-russas, porque agora ele não é muito clara. Drone KRS pode tornar os porta-aviões obsoletos. Porta-aviões, drones podem substituir porta-aviões tradicionais. Os críticos há muito preveem o fim dos porta-aviões, submarinos, mísseis, antinavio, mísseis balísticos, matadores de porta-aviões. Devem acabar com o domínio desfrutado pelo Flat Tops desde Pearl Harbor. Agora os porta-aviões tradicionais enfrentam outra ameaça, serem substituídos por porta-aviões que lançam drones em vez de aeronaves. Essas embarcações também podem ser tão automatizadas que são quase drones elas mesmas. Há várias maneiras de empregar um porta-aviões equipado com drones. Um grupo de ataque de porta-aviões poderia incluir um porta-aviões auxiliar totalmente de drones ao lado de um porta-aviões tradicional, resultando em maiores taxas gerais de surtidos, argumenta o relatório do Think Tank Rand Corporation. À medida que a Marinha dos Estados Unidos passa a entender melhor como projetar e usar porta-aviões totalmente drones, eles poderiam um dia operar ao lado de outros navios sem um porta-aviões tradicional. Com o tempo, um ou mais porta-aviões totalmente drones podem ser usados como peça central de um grupo de ataque de porta-aviões. Portanto, são tão conceituais quanto navios de guerra. Em um planeta que é 71% água, há muitas vantagens em ter um campo de pouso móvel que pode navegar perto de qualquer zona de conflito ou crise. Isso é especialmente verdadeiro para os Estados Unidos que investem em porta-aviões porque têm interesses globais, geralmente em regiões remotas para as quais o poder aéreo terrestre nem sempre é uma solução. Mas onde está escrito que a aeronave que um porta-aviões lança deve ter um piloto humano? Pergunta. De mero sistema de reconhecimento, os drones evoluíram nos últimos 70 anos para se tornar munições mortais, plataformas de ataque armados com mísseis, tanques aerotransportados e provavelmente se tornarão caças aéreos. Um porta-aviões equipado com drones resolveria o maior problema enfrentado pelos porta-aviões tradicionais. O custo de um porta-aviões tradicional é impressionante. Cerca de 13 bilhões para cada um porta-aviões de 100 mil toneladas da classe Ford dos Estados Unidos com propulsão nuclear. Até mesmo a classe Queen Elizabeth da Inglaterra de 65 mil toneladas, que é movido por turbinas a gás e não tem catapultas, ainda custa cerca de 4 bilhões cada. Adicione o custo de uma ala aérea de porta-aviões de 30 a 90 aeronaves tripuladas, como o F-35B, a 100 milhões por avião, e fica evidente porque a Marinha dos Estados Unidos tem apenas 11 porta-aviões, todos eles sobrecarregados. Lançar aeronaves tripuladas cria dilemas para projetos de navios e orçamentos navais. Os porta-aviões tradicionais são embarcações grandes e caras com catapultas e longos convéses de voo para lançar aviões como o F-18 Super Hornet, ou convéses de voo menores de ski jump e aeronaves de decolagem curta e pouso vertical, o que limita o desempenho da aeronave. Porta-aviões equipados com drones evitariam muito esses dilemas. Os porta-aviões de hoje precisam ser longos o suficiente para lançar e recuperar aeronaves enquanto sujeitam os pilotos à força G tolerável, disse a Rand. Essa restrição crítica de comprimento poderia ser relaxada se os drones fossem lançados e recuperados em distâncias mais curtas, usando materiais avançados com maiores resistências à tração do que aqueles usados para lançar e recuperar as aeronaves de hoje. Não porta-aviões também poderiam ser rapidamente convertidos em flat tops com capacidade de drones. Um exemplo é o novo navio de assalto anfíbio da Turquia, o Anadolu, de 27 mil toneladas, que pode transportar de 30 a 50 drones, bem como helicópteros, fuzileiros navais e veículos de assalto anfíbios. Após planos de equipar o Anadolu com F-35B por razões políticas, a Turquia substituiu os F-35 por drones de combate como o TB-3 Bayraktar e o Kizilma.
um drone jato projetado para combate a ar. Mesmo que os drones pareçam prontos para substituir muitas aeronaves baseadas em porta-aviões, os próprios porta-aviões podem se tornar mais robóticos. Já embarcações não tripuladas estão proliferando em quantidade de sofisticação. As marinhas estão adotando lanchas autônomas, robôs, caça-minas e submersíveis não tripulados, dadas as dificuldades que as marinhas enfrentam para recrutar e reter pessoal suficiente. Até mesmo navios tripulados estão se tornando cada vez mais automatizados. Por meio da automação extensiva de funções de navios, como manutenção de rotina e controle de danos, os porta-aviões totalmente drones exigiriam, mesmo marinheiros. Essas mudanças poderiam ter um efetivo multiplicativo. Cada operador cuja presença fosse eliminada permitiria que uma grande fração de outra pessoa fosse subtraída da tripulação, dada a demanda diminuída por funções de cozinheiros e policiais militares. Observou a Range. O estudo da Range Corporation até prevê grupos de ataque de porta-aviões centrados em drones, como um porta-aviões equipado com drones protegido por escoltas robóticas. Alguns poderiam hospedar sensores como radar e sonar, enquanto outros serviriam como lubrificadores que efetivamente constituiriam armazenamento externo para outros navios. Outros navios robôs poderiam transportar mísseis, torpedos ou lasers e outras armas eletromagnéticas a serem direcionadas para usá-los por pessoal a bordo de navios tripulados dentro do grupo de ataque. Ainda assim, há vários obstáculos antes que a guerra naval seja transformada por transportadores robóticos lançando hordas de drones. O maior deles é a confiabilidade e a conectividade. Os humanos precisarão estar informados sobre a decisão de usar força letal ou quando a inteligência artificial a bordo dessas plataformas não conseguir lidar com a situação corretamente. No entanto, com uma quantidade limitada de largura de banda larga para permitir links entre naves não tripuladas e operadores humanos, o comando e o controle serão frágeis. O bloqueio é outro problema. A Ucrânia estava perdendo 10 mil drones por mês em 2023, principalmente devido à interferência eletrônica russa. O controle de drones via cabo de fibra óptica permitiu que os drones ucranianos e russos evitassem o bloqueio, mas drones amarrados têm um alcance de apenas 10 milhas, o que é muito mais perto de qualquer transportador usaria se aventurar em direção ao inimigo. No entanto, dada a velocidade frenética com que a tecnologia de drones e inteligência artificial está evoluindo e o custo crescente dos porta-aviões tradicionais e os porta-aviões equipados com drones são mais do que uma possibilidade, eles podem ser a espinha dorsal das frotas de batalha do futuro. A Alemanha tem um grande dilema com o caça F-35. A aquisição do caça Stealth F-35 pela Alemanha para substituir seus antigos jatos Tornado ressalta um alinhamento crítico dentro da OTAN. No entanto, o ex-embaixador alemão Wolfgang Singer alerta que os cortes dos Estados Unidos na ajuda à Ucrânia podem fazer com que Berlim reconsidere a dependência do armamento americano, incluindo o cancelamento potencial do acordo do F-35. Em março de 2022, no mês seguinte à invasão russa da Ucrânia, as forças armadas alemãs decidiram que iriam adquirir o F-35 de fabricação americana. O caça Stealth substituirá o Panavia Tornado IDS da função de ataque nuclear da OTAN, da Luftwaffe. As 35 aeronaves a serem adquiridas virão da fabricação dos Estados Unidos como parte do acordo. Os primeiros F-35 devem ser entregues em 2026 e devem atingir a capacidade operacional em 2028. As especificações exigem que a aeronave seja capaz de executar a missão de ataque nuclear que esteja assumindo do Tornado até 2030. Dado o ritmo crescente da guerra na Ucrânia, as ameaças constantes e regulares da Rússia em lançar seu arsenal nuclear, pode haver uma iniciativa para antecipar essa data. A aquisição do F-35 pela Alemanha, o desenvolvimento significativo no alinhamento do poder aéreo dentro da aliança da OTAN. Entre outros aspectos, torna a Alemanha a terceira das 4 nações parceiras iniciais do Eurofighter a operar agora essa aeronave, o F-35, juntos. Como um colega da Inglaterra cunhou a alinhar e correlacionar o planejamento do poder aéreo entre os parceiros é mais eficaz e fácil de usar. No entanto, eventos recentes ameaçam esse movimento em direção a um relacionamento mais harmonioso entre aliados. O ex-embaixador Wolfgang Singer foi o presidente de longa data da famosa Conferência de Segurança de Munique anual e ainda é o estadista mais velho do evento.
Ele serviu a maior parte de sua vida no serviço diplomático alemão, onde foi embaixador nos Estados Unidos de 2001 a 2006 e na corte de St. James de 2006 a 2008. Ele também serviu como vice-ministro das Relações Exteriores. Skinger era amigo próximo do falecido senador americano Joe McKean e era bem versado nas nuances de cooperação militar industrial entre Alemanha e os Estados Unidos. Portanto, quando ele fala sobre questões relativas às relações entre Washington e Berlim, geralmente significa que ele esteve em discussões com os principais participantes de ambos os lados, conhecendo seu histórico e conexões, não foi pouca importância quando ele falou com as publicações de maior circulação na Alemanha Bild esta semana. Ele afirmou que a redução da ajuda militar e outros apoios à Ucrânia pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impactará negativamente o relacionamento da Alemanha com Washington no que diz respeito à cooperação de defesa. Skinger disse ao Bild: se temermos que os Estados Unidos façam os futuros jatos alemães F-35 da mesma forma que fazem na Ucrânia agora, então a questão do cancelamento do contrato pode ser considerada. O ex-embaixador estava falando em geral sobre o comprometimento dos Estados Unidos com a solidariedade da OTAN e a posição da Ucrânia para apoiar a Europa quando confrontado com a crescente agressão e expansionismo russo. Ele e outros também estão preocupados com as ações dos Estados Unidos para bloquear o acesso da Ucrânia ao compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos e cortar acesso a Starlink. No entanto, especificamente relacionado ao F-35 está o exemplo de Washington encerrando a operação que fez com que as forças aéreas dos Estados Unidos da Ucrânia compartilhassem dados e continuassem a atualizar o sistema de radar e guerra eletrônica do F-16 da Ucrânia. A voz de Skinger se soma àqueles que falam de um kill switch embutido no software do F-35 que permitiria aos Estados Unidos paralisar ou até mesmo aterrar a frota de F-35 de qualquer nação cliente. Essa possibilidade, combinada com as notícias de quão prejudicado o uso do F-16 tem sido para a Ucrânia, cria uma narrativa na Alemanha que vai contra qualquer dependência crescente dos Estados Unidos no momento. Aqueles que articularam suas preocupações sobre a crescente dependência da Europa dos Estados Unidos para armas têm muitas evidências para confirmar seus medos, mas simplesmente decidir não estar em posição de Washington usar sua influência e poder malignamente é mais fácil dizer do que fazer. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, cerca de 55% das importações de armas pelos Estados europeus em 2019 e 2023 foram fornecidos pelos Estados Unidos, um aumento acentuado em relação aos 35% em 2014 e 2018. Isso significa que mais de 50% de todas as armas importadas por países europeus vieram de fornecedores norte-americanos. Dan Smith, diretor do CIPRI, declarou em seu relatório anual que, ao mesmo tempo, a Europa é responsável por cerca de um terço das exportações globais de armas, incluindo grandes volumes que vão para fora da região, refletindo a forte capacidade militar e industrial da Europa. A Alemanha agora tem que decidir como executar e levar a cabo um delicado ato de equilíbrio à medida que o novo governo toma o poder em Berlim. Essa questão certamente surgirá mais de uma vez. A aquisição do Comprar o F-35 significa que você terá a CIA com você na cabine. A aquisição do F-35 pela Suíça reavivou as preocupações sobre o controle dos Estados Unidos sobre os dados gerados pelo jato. Os críticos argumentam que a funcionalidade de compartilhamento de dados do F-35 ameaça a neutralidade suíça, apontando para os temores de um kill switch dos Estados Unidos capaz de desabilitar ou limitar remotamente aeronaves operadas por estrangeiros. Ações recentes dos Estados Unidos cortando a Ucrânia do acesso crítico à inteligência e ao suporte técnico para seus F-16 amplificam essas preocupações. Embora o interruptor de segurança literal possa ser mítico, o domínio americano sobre dados críticos e cadeias logísticas significa que os Estados Unidos poderiam efetivamente aterrar F-35 operados por estrangeiros simplesmente retendo o suporte, um cenário que inquieta a Suíça e outros operadores europeus. Em 2021, quando a Suíça selecionou pela primeira vez o F-35 para sua próxima aeronave de caça, vozes condenando a decisão se concentraram em como a aquisição da nova aeronave furtiva dos Estados Unidos ameaçava a neutralidade já muito acalentada pela Suíça
Um dos pontos de discussão da oposição, não menos importante, foi a preocupação com o nível de controle que os Estados Unidos têm sobre os dados gerados pelos usuários exportadores da aeronave. Conforme discutido em um artigo de 2020, um relatório do GAO descreveu: dispositivos na aeronave rastreiam uma quantidade incrível de dados vindos de todos os seus sensores durante o voo. Assim que um F-35 retorna à base, esses dados serão transferidos para a parte terrestre do Alice por meio de dispositivo de memória portátil ou um laptop leitor de PMD. Essa parte da funcionalidade um tanto invasiva do F-35 em relação ao que Washington sabe sobre o que cada aeronave está fazendo, não importa qual país seja o proprietário, gerou essa oposição na Suíça. Como disse na época um comentarista suíço que se opôs ao F-35, se comprarmos esta aeronave, vocês sempre terão a CIA com vocês na cabine. Essa questão sugeriu novamente esta semana como consequência de outras ações dos Estados Unidos. Uma delas é que tem havido uma abordagem consistente por parte do governo americano do presidente Donald Trump para reduzir as contribuições de Washington à OTAN. Outra é o conflito entre a Europa e os Estados Unidos sobre esses mesmos compromissos da OTAN e a posição do governo dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. Por fim, a condenação do que é visto como um crescimento da hegemonia dos Estados Unidos. O exemplo mais óbvio disso é a declaração do presidente dos Estados Unidos, Trump, e as conversas com o primeiro-ministro dinamarquês propondo que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia. Com esse sentimento em segundo plano, e outras ações mais recentes dos Estados Unidos que parecem uma tentativa de dominar o continente, um antigo boato. Alguns diriam uma teoria da conspiração ressurgiu, ou seja, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOD, tem um interruptor de segurança secreto embutido no casco furtivo. Como diz a teoria, essa porta dos fundos especial permitiria ao Pentágono controlar remotamente os modelos de aeronaves operados por aliados estrangeiros, ou até mesmo desligar sua funcionalidade completamente. Esse pedaço do que alguns chamaram de paranoia motivado pela decisão muito recente da administração Trump de cortar a Ucrânia das informações de inteligência e de alvos fornecidos a Kiev por mais de 2 anos. Os Estados Unidos podem cortar as informações necessárias para operar os F-35 da mesma maneira. Pergunta: tem sido a questão? Adicionando combustível ao fogo está o desligamento do suporte técnico e das informações necessárias para o F-16 operados pela Ucrânia. Essa paralisação foi por causa do suporte crítico para o sistema de radar fornecido pelos Estados Unidos, mas não tomou, como alguns relataram, nenhuma ação que resultasse em eles serem desligados. No entanto, Joaquim Skaren Seehofer, chefe de comunicações da Hensoldt, a principal empresa alemã de eletrônicos de defesa, disse ao jornal alemão Bild que o interruptor de segurança para F-35 é mais do que apenas um boato. Todos esses fatos e mitos se unem na realidade de que os Estados Unidos não precisam realmente de um interruptor de segurança para prejudicar a capacidade de um aliado de operar a aeronave. Como aponta um artigo de 11 de março, sem acesso às cadeias de manutenção e logística controladas pelos americanos, bem como as redes de computadores, qualquer frota de F-35 rapidamente começaria a se tornar inutilizável e quaisquer jatos que permanecessem voando por um período de tempo truncado só seriam capazes de fazê-lo com capacidades massivamente degradadas. Os direitos críticos de propriedade de dados da Lockheed Martin da Pratt Whitney, que lhe permitem manter vários controles sobre quase todos os aspectos de suporte e sustentação do F-35, são um verdadeiro problema. À medida que os sistemas de armas continuarem a se tornar mais avançados e dependentes de funções de rede de dados compartilhados, esses mecanismos interligados de controles continuarão a crescer.
A Alemanha rompe com décadas de austeridade e anuncia investimento bilionário em defesa, infraestrutura, impulsionando a economia e mercados financeiros. A Alemanha anunciou uma mudança radical em sua política econômica e fiscal, rompendo com décadas de austeridade para investir pesadamente em defesa e infraestrutura. A decisão foi comunicada pelo provável futuro chanceler Friedrich Merz em uma coletiva de imprensa em Berlim. Com a nova estratégia, os gastos militares deixarão de ser limitados pelas rígidas regras fiscais alemãs, marcando uma nova era para o país. A informação foi divulgada pelo Invest News durante o anúncio. Merz justificou a decisão, afirmando que a Europa enfrenta ameaças crescentes à sua segurança e que a Alemanha precisa se rearmar para garantir sua defesa e estabilidade econômica. Além dos investimentos militares, o plano prevê um pacote bilionário para modernizar a infraestrutura do país, que sofre com problemas em sua rede elétrica, transporte ferroviário e telecomunicações. A guinada na política fiscal alemã ocorre em um momento de grande incerteza geopolítica. Com a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se distanciar da defesa europeia e incentivar o país da OTAN a aumentar seus próprios gastos militares, Berlim decidiu assumir o maior protagonismo na segurança do continente. A mudança também pode incentivar outras nações europeias a reforçar seus orçamentos de defesa. Os impactos econômicos na decisão já começaram a ser sentidos. O índice de ações Blue Chip da Alemanha subiu mais 3% após o anúncio. E empresas do setor de defesa como a Rheinmetall viram sua capitalização de mercado disparar, se aproximando do valor da Volkswagen. No entanto, os títulos públicos alemães registraram queda, com investidores antecipando o aumento de emissão da dívida para financiar os investimentos. Segundo Jens Sudekum, professor da Universidade Heinrich-Heine e um dos economistas responsáveis por modelar o plano, os investimentos podem gerar um impacto positivo significativo no PIB alemão. Uma simulação apontou que um fundo de 500 bilhões poderia resultar em 750 bilhões adicionais na economia até 2035, sem provocar pressões inflacionárias significativas. Mesmo com a expectativa do crescimento econômico, a decisão ainda precisa ser aprovada no parlamento alemão, onde é necessária uma maioria de 2/3 para alterar as regras fiscais da Constituição. Além disso, Merz e seus aliados políticos ainda precisam definir o volume exato dos gastos militares e a forma como o financiamento será distribuído. Especialistas avaliam que o fortalecimento da indústria de defesa alemã pode transformar o país em um exportador relevante no setor, ampliando sua participação no mercado global de armas. Atualmente, a Alemanha representa apenas 5,6% das exportações militares mundiais. Enquanto os Estados Unidos lideram com 42%, o setor pode se tornar um novo motor do crescimento para a economia alemã. Outro ponto destacado pelos economistas é o possível efeito positivo dos investimentos militares sobre a produtividade e a inovação. Historicamente, avanços tecnológicos impulsionados por gastos de defesa, como a internet e o GPS, tiveram grande impacto na economia civil. A modernização da infraestrutura também pode aumentar a competitividade da Alemanha a longo prazo. No entanto, desafios permanecem. A escassez de trabalhadores qualificados na Alemanha pode dificultar a implantação dos projetos de infraestrutura, pressionando salários e aumentando o risco de inflação. Além disso, há incerteza sobre o impacto dos gastos militares na economia europeia, especialmente para países mais endividados que podem ter dificuldades para acompanhar a tendência de aumento nos investimentos em defesa. A decisão do governo alemão representa uma das maiores mudanças econômicas do país em décadas e pode redefinir o equilíbrio de forças na Europa. Enquanto líderes políticos e economistas debatem os efeitos da nova estratégia dos mercados reais com otimismo, a perspectiva de um crescimento econômico mais acelerado nos próximos anos. Zapad, 25. Rússia e Belarus podem estar planejando outra invasão à Ucrânia? Pergunta.
Zapad 25, um grande exercício militar conjunto entre a Rússia e a Bielorrússia, programado para setembro de 2025, levantou preocupações devido à sua proximidade e similaridade com eventos que precederam a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Historicamente, os exercícios Zapad posicionaram tropas russas na Bielorrússia, criando condições ideais para ações militares subsequentes. A Bielorrússia receberá aproximadamente 13 mil soldados russos, levando a Ucrânia e seus aliados ocidentais a temerem o potencial escalado ou novas ameaças de invasão. Figuras da oposição bielorrussa alertam contra as tentativas de Lukashenko de se apresentar como mediador neutro, alertando o Ocidente para permanecer cético da sua cooperação anterior com a Rússia, as tensões geopolíticas e andamento da região. Exercícios da parte de 2025 da Bielorrússia da Rússia colocou a Ucrânia em alerta máximo. Em setembro, a Rússia e a Bielorrússia realizarão outro grande exercício militar Zapad. A palavra significa Ocidente em russo. O exercício significa que Moscou automaticamente assume que qualquer grande exército será contra uma coalizão de nações ocidentais, se não toda a aliança da OTAN. O exercício deste ano, Zapad 2025, será o primeiro exercício em grande escala desse tipo desde 2021. O ritmo do cronograma do Zapad é que eles ocorrem a cada 4 anos. Com engajamentos de prática em menor escala a cada 2 anos, a Rússia anunciou inicialmente os exercícios deste ano, em 2024. Embora a data exata em setembro não tenha sido fornecida até o mês passado. Durante este evento, Belarus hospedará cerca de 13 mil tropas russas em seu território. Esta lista, de acordo com Valery Ervenka, chefe do Departamento de Cooperação Militar Internacional do Ministério da Defesa belarusiano, uma das primeiras perguntas que o Ministério da Defesa da Bielorrússia fez quando as datas do Zapad 2025 foram anunciadas foi se observadores internacionais estariam disponíveis para monitorar este exercício. A última vez que houve um grande número de tropas russas em território da Bielorrússia foi durante os exercícios anteriores do Zapad 2021. O fato de que tropas russas estavam se mudando para Belarus em 2021 para o exercício Zapad não é incomum. No entanto, um relatório pós-mortem aponta que houve um acúmulo de tropas e veículos em um campo de treinamento perto da fronteira ucraniana que não foram usados como parte dos exercícios Zapad 2021. De uma perspectiva analítica, isso deveria ter sido um sinal extremamente poderoso para a Ucrânia sobre o que estava por vir. 5 meses depois, a Rússia invadiu a Ucrânia com uma das principais rotas de invasão originantes das tropas deixadas na Bielorrússia. Ao mesmo tempo, a Rússia também conseguiu implantar sistemas de defesa aérea S-300 aeronaves Su-30 SM em base na Bielorrússia. Além disso, conduziu os exercícios no Distrito Militar da Rússia, criou a oportunidade para a Rússia posicionar outras unidades perto da fronteira com a Ucrânia. Isso os colocou na melhor postura de implantação possível para conduzir a invasão em fevereiro de 2022. Dado esse histórico, é compreensível que haja um chamado para algum monitoramento do exercício. No entanto, Ervenka afirmou que Belarus está desenvolvendo sua posição em relação aos convites para Estados-membros da OSCE para observar os exercícios. Ele também declarou a prontidão de Belarus para conduzir uma inspeção militar mútua com a Polônia nas áreas dentro de 80 km de sua fronteira mútua. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky declarou a preocupação sobre os Zapad 25 e a possibilidade de um acúmulo de tropas russas na Bielorrússia na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro. Na época, ele afirmou que a Rússia implantaria 15 divisões, totalizando de 100 mil a 150 mil soldados, principalmente na Bielorrússia, e que elas seriam colocadas lá, não como parte do exercício, mas em preparação para uma grande escalada militar. Uma das testemunhas oculares da invasão de fevereiro de 2022 foi Vadim Prokopiev, um opositor declarado ao presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que foi forçado ao exílio político na Ucrânia no verão de 2020 e hoje é um líder da oposição no exílio sediado em Washington. Tendo falado com contatos militares da Bielorrússia pouco depois do anúncio do momento do exercício, ele explicou: a natureza dos exercícios militares para 2025 dependerá em grande parte da situação geopolítica, especialmente de quaisquer desenvolvimentos com a guerra russa-ucrânia.
Se um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia for assinado até lá, o que atualmente parece improvável, a Rússia de fato fará mais recursos para fortalecer sua presença militar na Bielorrússia. Países vizinhos e a União Europeia podem ver o movimento de tropas para o exercício como pressão na região. No caso de um conflito prolongado na Ucrânia ou sua fase ativa ainda em andamento, os exercícios militares provavelmente serão conduzidos como uma demonstração de força, mas eles serão menos do que 4 anos atrás, como consequência dos recursos militares da Rússia ainda presos na Ucrânia. Se a guerra ainda estiver em seu nível atual de ação, quaisquer exercícios militares prosseguirão sem incidentes, concluiu. Mas é preciso lembrar que Lukashenko estava completamente ciente de como seu território seria usado para apoiar esta invasão em 2022. Mas agora ele tentará fingir ser o melhor candidato para ser o mediador neutro. O Ocidente precisa se lembrar disso quando ele agora sugere que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia devem ocorrer em Minsk. Ele é um especialista em tentar cinicamente e autopromocionalmente sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo e está tentando fazer isso de novo.